Salve, rapaziada, tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam bem, em paz, com saúde e que todos vocês se conservem assim para que em breve nós possamos estar juntos novamente. Eu, professor Maurício, estou aqui novamente para nós gravarmos uma videoaula para fazermos a correção da atividade que eu passei para vocês na semana passada, ok? Então, a atividade trata-se sobre uma análise de caso utilizando funções. Então, sem mais delongas, vamos lá. Opção 1. Ana deseja alugar uma bicicleta. Foi a uma loja chamada Rent a Bike. Encontrou as seguintes condições. R$20 a cada dia de aluguel, mais uma taxa fixa de R$30 para despesas. Para entender melhor o preço, Ana montou uma tabela. Então ela montou uma tabelinha assim, na primeira coluna o tempo, a quantidade de dias que ela ia alugar, que ela poderia alugar bicicleta, e na segunda coluna o aluguel a ser pago pela tabela. Então, pela regra da Rent a Bike, era assim, era 20 vezes a quantidade de dias mais um valor fixo de R$30 para despesas. Então, por um dia, 20 vezes 1 mais 30 deu R$50. Em 2 dias, 20 vezes 2 mais 30 deu R$70, certo? Como Ana não escreveu os centavos, na tabela onde consta 50, significa R$50. Onde consta 30, significa R$30, etc. Agora, responda os itens abaixo. Preencha a tabela acima. Então, vamos preencher a tabela acima. Dando continuidade aí ao cálculo feito até 2 dias. Então, por 3 dias, como que vai ficar? Vai ficar 20 vezes 3 mais 30. Tem uma multiplicação e uma soma. Primeiro eu faço a multiplicação. 20 vezes 3, 60. Mais 30, 90. Por 4 dias, vai ser 20 vezes 4 mais 30. Então, 20 vezes 4, 80. Mais 30 dá 110. Por 5 dias, vai ser 20 vezes 5 mais 30. Então, 20 vezes 5, 100. Mais 30, 130. Por 6 dias, 20 vezes 6 mais 30. Então, 20 vezes 6, 120. Mais 30, 150. Ok? Então, muito bem. O item A está preenchido. Vamos responder o item B. Qual é o aluguel por 12 dias? Então, observe o que eu fiz. Na mesma formulinha, 20 vezes 1 mais 30, 20 vezes 2 mais 30, 20 vezes 3 mais 30, a única coisa que mudou, o que foi? O 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6, certo? Ou seja, mudou a quantidade de dias. Então, eu vou usar para calcular o item B, que formulinha para calcular o aluguel? 20 vezes a quantidade de dias, que no caso aqui é 12, mais o valor fixo de R$30. Então, 20 vezes 12 dá 240, mais 30 dá R$270. Então, o aluguel é R$270, ok? Muito bem, vamos corrigir o item C. Qual é o aluguel por um mês? Considerando que o mês tenha 30 dias, então, o aluguel será 20 vezes 30 mais 30, certo? Então, o aluguel por um mês, 20 vezes 30, 600, mais 30, R$630, ok? Então, por um mês, considerando que o mês tenha 30 dias, será de R$630. E no item D, ele pede para escrever uma sentença que indique o aluguel A da bicicleta para o número N de dias. Ora, se você observar, a única coisa que mudou aqui foi a quantidade de dias. Então, ao invés agora de usar número, eu vou usar o N. Então, o aluguel é igual a 20 vezes N mais 30, ok? Onde o N é a quantidade de dias e o A é o aluguel. Ou seja, o N é a variável independente e o aluguel é a variável dependente, porque o valor do aluguel depende da quantidade de dias que a bicicleta for alugada, ok? Então, esta é a opção 1 que está corrigida, beleza? Então, vamos dar continuidade. Vamos ver a opção 2. A opção 2 diz assim: na loja Só Bikes,
Ana encontrou a seguinte tabela de preços. Então, na primeira linha, o tempo em dias e na segunda linha, o aluguel em reais. Então, observe, por um dia, R$30, por 2 dias, R$60, por 3 dias, R$90, por 4 dias, 120, por 5 dias, 150 e por 6 dias, R$180. Se você observar, o que está acontecendo? Você está pagando R$30 por dia. Essa tabela, ela representa a relação entre duas grandezas diretamente proporcionais. Observe, à medida que eu dobro a quantidade de dias, também dobra o valor do aluguel. À medida que eu triplico a quantidade de dias, também triplica a quantidade do valor do aluguel. À medida que eu quadruplico o valor do dia, ou seja, do tempo, também quadruplica o valor do aluguel. Se eu fizer 1 vezes 5, dá 5, e se eu fizer 30 vezes 5, também vai dar 150. Se eu fizer 1 vezes 6, vai dar 6, e se eu fizer 30 vezes 6, vai dar R$180. Ou seja, esta tabela representa duas grandezas, a relação entre duas grandezas diretamente proporcionais. Porque à medida que uma aumenta, a outra também aumenta proporcionalmente. Muito bem. Analisando essa tabela, responda as questões. Item A. Qual deverá ser o aluguel da bicicleta por 6 dias? Então, no item A, se eu estou pagando R$30 por dia, para calcular o aluguel, basta eu fazer 30 vezes 6. 30 vezes 6 dá R$180. Na realidade, eu nem precisaria ter feito isso. Por quê? Porque o valor já está dado diretamente na tabela. Era só olhar na tabela. Por 6 dias, R$180. Ok? No item B, e por 12 dias. Então, o valor do aluguel seria 30 vezes 12. 30 vezes 12 dá R$360. Mais uma prova eu fiz propositalmente para mostrar para vocês que eu dobrei a quantidade de dias de 6 para 12, dobrou o valor do aluguel de 180 para 360, certo? No item C, e por um mês? Então, por um mês será R$30 vezes 30 dias. Então, 30 vezes 30 vai dar R$900. Ok? Considerando o mês 30 dias, Agora, escreva uma expressão que relaciona o valor A do aluguel e o número N de dias que a bicicleta permanece alugada. Então, como que fica o aluguel no item D? Ficaria R$30 vezes N, R$30 vezes a quantidade de dias. Observe nesse caso que eu tenho uma função do primeiro grau do tipo y igual a A vezes x mais b, onde no caso o aluguel é 30 vezes N, que eu não tenho a parte fixa. Nesse caso, então, como eu não tenho a parte fixa, eu digo que eu tenho uma função linear, certo? Porque eu não tenho o valor do B. No caso aqui eu não tenho a parte constante ou a parte fixa da função. Ok, pessoal? Então, nesse caso, o A vale 30, o X seria o N e o Y seria o aluguel. Ok? Tudo bem? Então, vamos ver a terceira opção. A terceira opção é com o amigo da Ana, o Paulo. Paulo, um amigo de Ana, propôs alugar-lhe uma de suas bicicletas, de modo que o aluguel A fosse pago em reais, de acordo com a sentença A igual a 25 vezes N mais 15, onde N significa o número de dias em que Ana ficaria com a bicicleta. Faça uma tabela que conste a quantia a ser paga pelo aluguel de 1, 2, 3, 4 e 5 dias. Vamos fazer até o sexto, Então, vamos lá. Então, a sentença matemática é A igual a 25 vezes N, onde o N é a quantidade de dias, mais 15. E 15 é a parte constante, a parte fixa. Então, o valor desse aluguel seria, por um dia, 25 vezes 1, mais 15, que dá R$40. 25 vezes 1, 25, mais 15, 40. Por 2 dias, o aluguel seria 25 vezes 2, mais 15. Então, 25 vezes 2, 50, mais 15, 65.
por 3 dias. O aluguel seria 25 vezes 3 mais 15. 25 vezes 3, 75, mais 15, 90. Por 4 dias, o aluguel seria 25 vezes 4 mais 15. 25 vezes 4, 100, mais 15, 115. Por 5 dias, o aluguel seria 25 vezes 5 mais 15. 25 vezes 5 dá 125, mais 15 dá 140. E por 6 dias, o aluguel seria 25 vezes 6 mais 15. 25 vezes 6 dá 150, mais 15 dá 165. Ok? Então, está aí feita a tabela do amigo da Ana, do Paulo. Beleza? Agora, na outra parte da atividade, ele diz assim: coloque os valores dos aluguéis da bicicleta em uma mesma tabela, para você compará-los e decidir a melhor opção para a Ana. Então vamos lá? Então vamos colocar aqui, ó, no caso da primeira opção, da rente a bike, tá? Então da rente a bike, os valores foram 50, 70, 90, 110, 130, certo? E 150, ok? Na Só Bikes, o que ocorreu com a Só Bikes? Na Só Bikes ocorreu a seguinte situação: em um dia 30, em 2 dias 60, em 3 dias 90, em 4 dias 120, em 5 dias 150, em 6 dias 180, certo? Muito bem. Aí, o que acontece com o Paulo? A terceira opção. A terceira opção que eu fiz. Então, a terceira opção, em um dia 40, em 2 dias 65, em 3 dias 90, em 4 dias 115, em 5 dias 140 e em 6 dias 165 reais, certo? Então, estão aí colocados as 3 opções, uma do lado da outra, para nós analisarmos. Vamos responder as questões. Item A. Você saberia dizer qual desses 3 planos é mais vantajoso para a Ana alugar uma bicicleta? Vamos analisar o seguinte: se a Ana alugar por um dia, onde é mais barato? É mais barato na Só Bikes, né? Por 2 dias, aonde é mais barato? Também na Só Bikes. O que ocorre se ela alugar por 3 dias? Será o mesmo valor nas 3 opções, tanto na Rente a Bike, como na Só Bikes, como com o Paulo, né? Então, se ela for alugar por 3 dias, tanto faz, o valor é o mesmo. O que ocorre a partir do 4º dia? Onde se torna mais barato? Na Rente a Bike. E no quinto, e por 5 dias? Também. E por 6 dias? Também. Observe que interessante. Por 1 ou por 2 dias, mais barato era a Só Bike. Quando chegou no 4º dia, por 4 dias ou mais dias, o que ocorre? Aonde era mais barato, se tornou mais caro. E o que ocorre com a Rente a Bike? Aonde era mais caro, se tornou mais barato a partir do 4º dia. Interessante, né? Então você poderia dizer, ou saberia dizer, se existe algum plano mais vantajoso para a Ana? Não, não existe. Por quê? Porque depende da quantidade de dias que a Ana for alugar a bicicleta. É uma relação de dependência direta, né? Depende da quantidade de dias. No caso, se ela for alugar por 1 ou 2 dias, é mais vantajoso na Só Bikes. Se ela for alugar por 3 dias, ela pode alugar em qualquer uma das 3 opções, que o valor é o mesmo. Agora, mais vantajoso para 4, 5, 6 ou mais dias, seria na Rente a Bike, né? Muito bem. No item B, algum plano pode ser considerado como o pior? Por quê? Bom, como nós já analisamos anteriormente, na Só Bikes, onde era mais barato até 2 dias, a partir do 4º dia ficou mais caro. Na Rente a Bike, onde era mais caro em 1 ou 2 dias,
ficou mais barato a partir de 4 dias. Agora, uma coisa que nós não analisamos é o que ocorre com o Paulo. Ele nunca é o mais barato, né? Ele nunca é, em nenhuma situação, o mais barato. Ele só no caso, igual se for alugar por 3 dias, né? Se for alugar por 1 dia, ele é mais caro, ele é mais barato que a Rent a Bike, mas ele é mais caro que a sua bike. Se for alugar por 2 dias, ele é mais barato que a Rent a Bike, mas ele é mais caro que a sua bike. Então, se você analisar de uma maneira geral, o menos vantajoso, a não ser que seja por 3 dias, é com o Paulo, porque ele nunca é mais em conta, nunca é mais barato. Mesmo ele sendo mais barato que um, mas ele é sempre mais caro que outro, né? Certo? Muito bem. Então, no item C, construa no mesmo plano cartesiano o gráfico de cada situação e procure interpretá-los, indicando, por exemplo, o significado do ponto de intersecção dos gráficos. Qual tem maior crescimento, qual tem menor, etc. Então vamos lá? Então vamos analisar o gráfico aqui, ó. Olha que belezinha. O gráfico que está sendo apresentado aí. Beleza? Então o que eu fiz? Eu fiz aqui no eixo X, né, no eixo das abscissas, a quantidade de dias, e aqui no eixo Y o valor do aluguel, certo? Se vocês observarem, observe, eu fiz os 3 gráficos no mesmo plano cartesiano, um de cada cor, em preto a Rent a Bike, em azul só Bike e em vermelho Paulo. Observe, o gráfico que está em preto, por 1 dia R$ 50, por 2 dias R$ 70, por 3 dias R$ 90, por 4 dias R$ 110, por 5 dias R$ 130 e por 6 dias R$ 150. O gráfico que está em azul, que é só bikes, em 1 dia 30, em 2 dias 60, em 3 dias 90, em 4 dias 120, em 5 dias 150, em 6 dias 180. O gráfico que está em vermelho, em 1 dia 40, em 2 dias 65, em 3 dias 90, em 4 dias 115, em 5 dias 140, em 6 dias 165, que foram os valores encontrados nas tabelas, ok? Então o gráfico em preto representa a Rent a Bike, o gráfico em vermelho o Paulo e o gráfico em azul representa só bikes. O que é interessante analisar no gráfico é o seguinte: esse ponto de intersecção aqui, ó, R$ 3,90, ou seja, em 3 dias R$ 90. Esse ponto de intersecção significa dizer que por 3 dias da bicicleta alugada, o valor é o mesmo nas 3 opções, tanto com a Rent a Bike, quanto nas só bikes, quanto com o Paulo. Qual é o que está crescendo mais? O que está crescendo mais, onde o ângulo de inclinação é maior, é na só bike, né? Então, onde que está tendo o menor crescimento? O menor crescimento é na Rent a Bike. Na Rent a Bike era mais caro, até 2 dias. Passou de 3 dias, se tornou mais barato. O que acontece nas só bikes? Onde era mais barato até 2 dias, partindo do 4º dia, ó, o que aconteceu na só bike? Ficou mais caro. E o Paulo, ele é intermediário sempre, tirando os 3 dias, ele é sempre intermediário entre a só bike e a Rent a Bike, ou seja, ele nunca é mais vantajoso, ele só seria vantajoso no ponto de intersecção, ou seja, por 3 dias. Então, esta seria a conclusão da atividade, que não existe um plano mais vantajoso, porque depende da quantidade de dias que a Ana fosse alugar a bicicleta. Certo, pessoal? Então está aí apresentada a correção da atividade proposta na semana passada. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, me procurem que a gente tenta sanar, ok? Então fiquem com Deus, obrigado pela atenção, fiquem em paz e até a próxima. E muito rock and roll. Yeah!